Shalom pessoal, a paz do Eterno. Estamos começando aqui mais um vídeo, mais um estudo bíblico sobre as Escrituras, sobre a Palavra de Deus. Essa é a primeira parábola das 40 parábolas que eu vou contar e explicar a vocês de que cada parábola que o nosso Yeshua contou e o que nos representa, qual o significado. Então, ele contou 40 parábolas dentro das Escrituras. Então, a gente vai explicar cada uma a vocês. No vídeo anterior, eu explico por que o nosso Yeshua falava em parábolas. Eu vou resumir, para despertar a curiosidade das pessoas, para que as pessoas, ao não entender, elas possam ir ao nosso Yeshua, buscar esse conhecimento, para que elas possam verdadeiramente obedecer a Deus e andar no caminho do reino dos céus. A primeira parábola vai ser essa, a parábola da ovelha perdida, que está em Lucas, capítulo 15, versículo do 1 até o versículo 7. A gente vai aprender muito sobre essa parábola. Essa vai ser a primeira, tá? De 40, que a gente vai fazer cada uma e explicando cada parábola a vocês, para que a gente possa aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Abra a tua Bíblia em Lucas, capítulo 15, do versículo 1, que diz assim: Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se para ouvi-lo. Quem era o publicano? Eram cobradores de impostos. E os pecadores, pessoas que estavam longe de Deus. Tanto os publicanos como os pecadores eram pessoas que estavam longe do Eterno. Não estavam obedecendo os mandamentos. Não era povo de Deus. Eram pessoas ainda no mundo, tá? E esses publicanos e pecadores representam as pessoas hoje que não estão obedecendo a palavra de Deus. Isso também pode representar pessoas que estão frequentando templos religiosos, mas às vezes não obedecem os mandamentos, e sim obedecem às instituições religiosas, pelas suas doutrinas. E isso representa pessoas que também estão longe da presença de Deus, longe de obedecer os mandamentos. Falta de conhecimento. Então essas pessoas iam até ele para quê? Para ouvir. Então o texto diz bem claro, os publicanos e pecadores se aproximavam do nosso Yeshua para quê? Para ouvir a mensagem dele. Então isso é o pontapé inicial. Isso é o primeiro passo para se converter, para se arrepender e para se voltar ao Eterno. É ouvir a mensagem de Deus. E isso os publicanos e pecadores faziam. Se aproximavam do nosso Yeshua, mesmo sendo pecadores, mas para ouvi-lo, para entender a mensagem e se converter. Mas no versículo 2 é interessante que ele diz: os fariseus e os escribas, porém, murmuravam. O que é murmurar? Murmurar significa falar mal de alguém, queixar-se em voz baixa. Isso eles faziam, murmuravam, falavam mal do nosso Yeshua, se queixavam em voz baixa. O que eles diziam? Esse homem recebe os pecadores e come com eles. Então os fariseus e os escribas condenavam o nosso Yeshua porque eles estavam conversando com publicanos e pecadores. Mas os fariseus e os escribas não entendiam a mensagem. Era esse o papel do nosso Yeshua aqui na terra. Como é que eu posso mostrar isso a vocês para isso ficar mais claro? Em Lucas capítulo 5, do versículo 27 até o versículo 32, para a gente compreender melhor por que o nosso Yeshua estavam pregando o evangelho e os publicanos e pecadores estavam ouvindo ele falar. E por que os fariseus e os escribas condenavam ele, criticavam ele, murmuravam, falavam mal dele. Aí no versículo 2 ele diz o quê? Esse homem recebe pecadores e come com ele. E agora a gente vai entender. Lucas capítulo 5 e versículo 27 a gente vai entender. Mais tarde, quando Yeshua deixava a cidade, viu um cobrador de impostos chamado Levi. Em algumas Bíblias e alguns evangelhos vai falar que é Mateus. Esse Levi é aquele apóstolo que é chamado de Mateus, tá? Sentado no guichê da coletoria. E Yeshua lhe disse:
venha comigo. Versículo 28. Então Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Então o nosso Yeshua faz um convite a Levi, que ele também era chamado de Mateus, para ser o seu apóstolo. Mas no versículo 29 é interessante, quando ele diz: então Levi ofereceu um grande banquete em sua casa, tendo Yeshua convidado de honra. Muitos dos cobradores de impostos, colegas de Levi e outros convidados estavam ali. Então eles estavam à mesa com o cobrador de imposto e os pecadores. Eles estavam comendo com eles. É interessante a resposta do nosso Yeshua. Mas no versículo 30, mas os fariseus e os mestres da lei, que eram escribas, queixavam-se amargamente aos discípulos de Yeshua: por que vocês comem com publicanos e pessoas de má fama? Olha mais uma vez os fariseus e os escribas questionando o nosso Senhor Yeshua. Ele chama os discípulos dele e diz: por que teu mestre come com publicanos e pecadores, pessoas de má fama? Mas no versículo 31, o nosso Yeshua explica: são os doentes que precisam de médico e não aqueles que têm boa saúde. Olha que interessante. Os doentes significam os pecadores. Os que têm saúde são aqueles que já praticam a justiça. Versículo 32. Meu propósito é convidar os pecadores a se arrependerem dos seus pecados e não aqueles que se acham muito justos. Então o papel do nosso Yeshua é convidar os publicanos, os pecadores, eu, você, aqueles que estão afastados de Deus, ao arrependimento, a entender a mensagem de Deus e se arrepender. Porque isso é o papel do nosso Senhor Yeshua. É por isso que ele estava com publicanos e pecadores, qualquer tipo de pessoa. Porque o intuito do nosso Senhor Yeshua era convidar essas pessoas, era ensinar essas pessoas o caminho de Deus e trazer elas ao arrependimento, à conversão e a viver na presença de Deus. E os fariseus e os escribas não entendiam isso. É por isso que sempre questionava ele. E lembrando de que lá em Mateus capítulo 28 e versículo 19 até o versículo 20, o nosso Senhor Yeshua disse aos discípulos: portanto, vão, façam discípulos de todas as nações e batizando-os em nome de Yeshua HaMashiach. Versículo 20, e ensinando esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhe dei. Veja, você tem que levar o evangelho e ensinar essas pessoas a obedecer a palavra. Então era isso que o nosso Yeshua estava fazendo com publicano, com pecadores, ensinando a eles o verdadeiro caminho, algo que os fariseus, os escribas, por mais que ele tinham conhecimento, não fazia. E isso acontece no mundo hoje. Quem são os fariseus? Quem são os escribas? São pessoas que detêm um conhecimento e não pregam a verdade para as pessoas. Isso acontece no mundo hoje. Precisamos entender. E em seguida eles dizem: e tenha certeza disto, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então temos que levar essas pessoas às águas, ao verdadeiro conhecimento, à obediência da palavra, ensinar essas pessoas o verdadeiro caminho, para que elas possam retornar, se converter, se arrepender e se voltar para Deus. É por isso que em seguida, no versículo 3, contou-lhe então esta parábola. Então ele conta a parábola pelo momento que está acontecendo ali, porque os fariseus o murmuravam, questionavam, e porque os publicanos e pecadores estavam ouvindo a sua mensagem. Ele vai e conta a parábola da ovelha perdida. No versículo 4 ele diz: qual de vós, tendo 100 ovelhas e perdeu uma, não abandona as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? O que ele está dizendo? Se você tem 100 ovelhas e uma se perde, você não deixa as 99 ali segura e volta para resgatar aquela que se perdeu? Claro que sim. O que ele está dizendo com isso? Essa que se perdeu é comparada aos publicanos e aos pecadores, a mim, a você, a pessoas que estão longe de Deus, as pessoas que não estão obedecendo os mandamentos, as pessoas que não estão tendo conhecimento da palavra. Essas são as pessoas que precisamos resgatar.
que precisamos levar a mensagem de Deus, que precisamos mostrar a elas o verdadeiro caminho, para que elas possam se voltar para o eterno, se converter, se arrepender. E eu não falo isso de levar uma pessoa a frequentar um templo religioso. Não, é de mostrar a ela a verdade, para que ela possa obedecer a Deus, ao Criador. Então, essas ovelhas, podem ter ovelhas assim dentro de uma instituição religiosa. Tem muita gente hoje que frequenta esses templos religiosos que ainda são ovelhas perdidas, porque não tem conhecimento da palavra, porque não obedece ao Criador, porque não obedece os mandamentos, porque o ensino dos fariseus e dos escribas, que são essas pessoas que detêm o conhecimento e não pregam, foi ensinado a eles a obedecer um mandamento que não é de Deus. Então, precisamos levar essa mensagem, precisamos levar esse evangelho para que a gente possa resgatar essas ovelhas que estão perdidas. E há muitas, tá? Isso me lembra aquela parábola que a gente vai falar mais na frente, tá? A parábola do bom pastor, lá em João, capítulo 10, do versículo 1 ao 21. Mas no versículo 11 eu acho interessante quando ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, o verdadeiro pastor, o verdadeiro homem de Deus, é aquele que vai em busca dessa ovelha, que vai em busca dessa ovelha para tentar resgatar ela, que não deixa de pregar a verdade do evangelho, que não deixa de mostrar a ela o verdadeiro caminho, que só existe um. Então esse é o verdadeiro pastor, esse é o verdadeiro homem de Deus, tá? É isso que ele está querendo dizer aqui. Se você ler com calma Ezequiel 34, do versículo 1 até o versículo 24, lá ele vai falar do bom pastor e do mau pastor. E o bom pastor dessa parábola é o nosso Yeshua, que prega para publicanos e pecadores para que eles se convertam. Pessoas que estão longe de Deus. O mau pastor é os fariseus e os escribas, que detêm o conhecimento, mas não pregavam a verdade, mas não praticavam os mandamentos. É isso que precisamos entender. Isso acontece no mundo hoje. As pessoas não estão pregando a verdade. As pessoas não querem resgatar essas ovelhas que estão perdidas. Não. Elas querem encher os seus templos religiosos para que esses templos religiosos fiquem cheios de pessoas, mas com falta de conhecimento. Ainda estão sendo ovelhas perdidas, porque não estão obedecendo verdadeiramente a Deus, aos mandamentos. Tá? E no versículo 5 ele diz: e achando-a alegre, a põe sobre os ombros. Achando essas ovelhas, eles ficam alegres e põem-o nos ombros para tentar resgatá-la, para tentar trazer essas pessoas de volta. Que isso significa? É encontrando essas pessoas que estão longe de Deus, é pregando a verdade, é pregando o evangelho, e as pessoas querendo ouvir a sua mensagem, que é transmitida verdadeiramente da palavra de Deus. Aí você pega essas pessoas no colo, no ombro, e tenta conduzir essa ovelha a um bom caminho, a ficar junto daquelas que estavam lá justas, as 99. Então é isso que precisamos entender. O papel do homem de Deus é esse. Ele tentar trazer essa ovelha que está perdida. Do versículo 6, e de volta para casa, convoca os amigos e os vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Então, quando você leva a mensagem de Deus a essas pessoas que estão longe de Deus, que estão obedecendo ainda os templos religiosos, e você tenta resgatar essa pessoa para Deus, há uma alegria muito grande. E trazer ela para casa significa trazer na presença de Deus, não é levar a um templo, é trazer na presença de Deus. E há uma alegria muito grande entre você, os irmãos que já estão ali convertidos, que já estão vivendo na presença de Deus. E há uma grande festa, porque é uma grande alegria, porque aquele que se perdeu se volta novamente. Aqueles que estavam longe de Deus se voltam novamente. Então entenda, meus irmãos, vocês que vão ouvir esse vídeo, vocês têm a oportunidade de voltar para Deus. Vocês têm a oportunidade de se converter a Deus. Vocês têm a oportunidade de se arrepender. Enquanto a vida há esperança. É só crer em toda a palavra, obedecer os mandamentos, para que você possa viver na presença de Deus. Se volte, se converta, leia uma Bíblia. O tempo está chegando, meu irmão. O Filho do Homem está vindo. Há uma esperança e um propósito na vida do ser humano, que é a vida eterna, que é estar na presença de Deus eternamente. Mas para isso você tem que voltar.
Mas para isso você tem que ter um conhecimento da palavra e obedecer. Se você está sendo essa ovelha perdida, você acaba de ser encontrado. A mensagem de Deus está entrando no teu coração. E se volte, meu irmão, para Deus. Leia uma Bíblia, leia umas Escrituras, obedeça o Criador. Há uma alegria muito grande nos céus e entre os seus irmãos verdadeiros que estão com você. E em seguida, no versículo 7, ele diz: eu vos digo que do mesmo modo haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende. Então a alegria no céu é imensa. Porque um dos homens que estavam no caminho errado se arrependeu, se converteu, se voltou a Deus. Há uma alegria muito grande no céu, porque um pecador se arrependeu. Então tem que ter arrependimento. Eu tenho que mudar de vida. Eu tenho que ser uma nova criatura para que essa alegria possa ser entre os irmãos e com o eterno. É isso que precisamos entender. Se converter, se arrepender, é deixar de viver uma vida que vivíamos e começar a viver uma vida nova. Se você era essa ovelha perdida, se restaure. Leia uma Bíblia, leia umas Escrituras, tá? E em seguida ele diz: do que por 99 justos que não precisa de arrependimento. É isso que precisamos entender. O nosso Yeshua, o papel dele é de trazer os pecadores ao arrependimento. É de mostrar a ele as verdades para que eles possam crer, se arrepender e se converter. Os publicanos e pecadores, se a gente ler o versículo 1, a gente vai entender. Eles pararam perto do nosso Yeshua para ouvir. Então isso foi o primeiro passo. A mensagem era transmitida por nosso Senhor Yeshua. E eles queriam ouvir aquela mensagem. Os publicanos, os pecadores. Então isso é o primeiro passo. É querer ouvir, é querer estudar, é querer ler atentamente os textos bíblicos para que a gente possa entender a verdade e começar a andar. Essa é a parábola que o nosso Senhor Yeshua queria contar aos fariseus, porque eles criticavam ele por estar comendo com publicanos e pecadores e pregando para publicanos e pecadores, mas os fariseus e os escribas não entendiam o propósito do nosso Senhor Yeshua aqui na terra. Era de trazer esses homens pecadores e falhos ao arrependimento. Há um exemplo bem interessante que nós precisamos entender. Se a gente pegar agora a Bíblia, Lucas capítulo 19, do versículo 7 ao 10, a gente vai entender. Um maior exemplo dos publicanos que se arrependeram foi Zaqueu. Olha que interessante. Lucas 19, versículo 7 ao 10, que diz assim, versículo 7. Mas o povo viu isso e começou a queixar. Ele foi logo se hospedar na casa de um pecador tão conhecido. Então, os publicanos, os pecadores, as pessoas que estavam ali, os mestres da lei, viram que o nosso Yeshua foi na casa de Zaqueu e começaram a questionar novamente. Mas no versículo 8 ele diz: mas Zaqueu se levantou-se diante do Senhor e disse: Senhor, de agora em diante eu darei a metade da minha riqueza aos pobres, e se eu cobrei demais os impostos de alguém, devolverei 4 vezes mais. Versículo 9, Yeshua lhe disse: hoje chegou a salvação a esta casa. Este homem também é um filho de Abraão. Mas por que ele se tornou filho de Abraão? Porque ele se converteu, porque ele se arrependeu ao Eterno. E os escribas não entendiam. Eles achavam que filhos de Abraão eram aqueles que eram circuncidados, que tinham conhecimento da lei. Mas o nosso Yeshua mostrou a eles que não. Filhos de Abraão é aqueles que aceitam a mensagem do Messias e creem. E isso Zaqueu fez, que era um publicano, que era um pecador. E no versículo 10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar os que havia perdido. Lembra da ovelha que estava perdida? Que estava andando nos caminhos errados? O nosso Yeshua foi lá, o encontrou, o resgatou e trouxe para a presença de Deus, para perto das outras 99. Se juntou a elas. Isso deve acontecer na vida, na minha vida e na tua vida. Se vocês que estão ouvindo esse vídeo, dessa parábola fantástica que o nosso Yeshua contou, entenda, precisamos levar a mensagem de Deus ao coração das pessoas. Há muitas pessoas perdidas no mundo. Há muitas pessoas com falta de conhecimento. E que eu e você precisamos levar essa verdade para que elas possam ser resgatadas pela palavra e pelo ensinamento do nosso Yeshua e de Deus.
Amém? Fique em paz, meu irmão. Isso é a primeira parábola, tá? De uma sequência de 40 parábolas. Fique em paz, meu irmão. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre a palavra de Deus com a parábola da ovelha perdida. Fique em paz e que o Eterno os abençoe. Amém?